vendo? Desculpa. Sim, já estamos online, meu amigo. Já estamos aí no ar. Vamos ver se vai chegar alguém. É uma pena. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tentar retomar. Eu estava falando com eles aqui antes de ter jogado a live para o ar. Infelizmente, teve um problema técnico aí com o equipamento da Alessandra. Nós estávamos tentando durante toda a semana, né, Luiz, Ana Carolina? Eu aprendi a utilizar de um recurso que até então eu não sabia, né? Me esforcei, me empenhei bastante, mas botei um terninho mais bonitinho e tudo, né? Criei toda uma expectativa. Infelizmente, tivemos esse tropeço aí no meio do caminho. Eu sei que já está um pouco tarde, já são agora 10 para as 9, mas quem tiver aí ainda e puder, por favor, compartilhe a live. Chegou a 78 pessoas a hora que nós estávamos conversando. Vamos ver se a gente consegue trazer mais alguém para cá. Novamente, né, Luiz Fernando, meu irmão, está aqui comigo, Ana Carolina, advogada, residente em Poços de Caldas. Eu tinha passado a palavra para a Alessandra e eu vou só fazer um esboço em cima do que a Alessandra tinha se proposto a estar trazendo para a gente, e eu vou tentar estar fazendo, vamos dizer assim, a parte dela. De maneira nenhuma eu vou conseguir, né, me assemelhar. A Alessandra é uma pessoa brilhante, estudiosa, né, 1 milhão de vezes mais dedicada do que eu sou curioso. A Alessandra é dedicada e estudiosa. Ela ia estar falando a respeito dessa desapropriação, como foi feita, os impactos que teve para a nossa sociedade, né, e que tem até hoje. Então eu vou tentar discorrer um pouquinho. Eu até tinha comentado com ela em off, no making off, vamos dizer assim. Fiz umas continhas superficiais aqui, vou estar tentando dividir com os senhores, né? A Ana Carolina vai estar falando a respeito de liberdade de expressão, turismo, né? Tentando linkar alguma coisa do turismo que ela pode nos trazer como exemplo lá da cidade de Poços de Caldas. E o Luiz Fernando está sempre me amparando aí, vai estar falando a respeito também de liberdade de expressão e entre outras, né? E o bate-papo vai fluir como nas outras lives. Luiz Fernando, né, ele tem o coração dele aqui em Guapé, família de Guapé, boa parte das pessoas aqui já conhecem ele. Então, assim, quem gostaria de começar, Luiz ou Ana? Luiz, pode começar. Então vamos lá, Luiz, faça suas apresentações. Deixa eu só completar um pouquinho da Ana Carolina, que como ela está pretendendo a sair Sim. também, né, nesse pleito, então traz para a gente também um bom assunto aqui para a gente estar interagindo, objetivo. Mas, enfim, meu nome é Luiz Fernando, então eu sou neto do Abílio de Abreu, da Rosalmira, né? Foi aniversário da minha querida, saudosa avó, estaria completo. E tenho Guapé como minha cidade, né? Sou nascido em Belo Horizonte, mas Guapé é o grande amor da minha vida, que eu amo e que eu quero ver cada vez melhor, né? Tenho uma história de família, pertenço não tenho o nome, mas pertenço a, né? Então, quem é Laudares em Guapé, com toda certeza é primo, parente, enfim. E eu venho te acompanhando, Thiago. Não queria participar Sim. dessa live que você me insistiu tanto, mas mais nos bastidores e te acompanhando e torcendo, né? Mas, enfim, estou aqui. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Obrigado, agradeço muito. Eu vejo com muita tristeza as notícias, porque desde que a pandemia eu não tive a oportunidade de voltar a Guapé. E quando você comentou comigo sobre a praça, o que tinha acontecido na praça, isso me causou uma tristeza muito grande, porque ele tem uma história, uma cidade em que já passou por um sofrimento, né, com a chegada das águas,
A minha mãe sempre comenta que a infância dela, as memórias da infância estão debaixo d'água. E que ela, quando bate uma saudade, não tem aonde ir, né? Então, isso sente. Quando eu sinto falta de alguma coisa do meu passado, eu vou ao Guapé, Poços de Caldas, que eu já morei lá. São duas cidades que no meu coração também, mas enfim. E aí quando eu vejo que aquela arquitetura bonita, que a arquitetura que eu estava acostumado, né? Porque mesmo era debaixo d'água, né? Pelas fotos que a gente vê. Mas eu vejo as fotos e já não existe mais aquela harmonia da arquitetura, né? Isso aí me deixou com muita tristeza. Não é momento, acho, né? É a minha opinião, e como a gente tem a liberdade de pensar aqui, né? E como eu me sinto, não sou nascido em Guapé, mas me sinto como cidadão de Guapé, eu registro de minha indignação por essa praça ter sido destruída. Está construindo uma outra praça, uma outra história, que Guapé não merecia passar por isso pela segunda vez, né? E quando você começa a questionar sobre isso, e eu estou vendo, acompanhando, eu vejo que só você está gritando, né, Thiago? Tem algumas pessoas comigo. Mas eu vejo assim, mais hoje, ainda bem que a gente tem essa ação da internet, né? Então, as pessoas, elas podem se comunicar hoje com esse veículo, né? Então, assim, e eu estou vendo só você gritando, né, com relação à Tata, tá aí tomando processo, isso, né, assim, os gestores... Sua internet está muito ruim, Luiz. Está péssima. Continua. Está me ouvindo? Vai. Estou, agora sim. Tá. Processos. Mas, enfim, é muito triste. É muito triste ver aonde ando, né? Com isso, que você tá lutando por uma coisa, uma causa, iniciou até mesmo com um momento de um corte de professores, né? Sim. Num país que a gente precisa muito da educação, né? E aí você corta de cara os professores. Não sei se houve uma justificativa plausível. Não plausível, não. Pois é. Então, assim, é muito triste. Corta salário de professor e quebra prazo para fazer uma reforma num momento de pandemia. Para que isso? Deixar a gente indignado mesmo, indignação mesmo. Não cabe. Em uma cidade como Guapé, Thiago, que eu vejo que foi maltratada por muito tempo, tem um potencial turístico enorme, grande. As pessoas são receptivas, né? Sim. Então, assim, recebe muito bem quem vem de fora, né? Tem pessoas que eu tenho um carinho enorme em Guapé, e ver uma cidade assim, agora a represa baixando. O motivo seria tão bom a Alessandra aqui para a gente estar batendo um papo, ela que fez o trabalho de monografia, né, ela aprofundou nesse assunto, sim. Né?
Mas o potencial turístico que não é aproveitado, muda a característica da história, mais uma vez, da cidade, com a quebra da praça, né? E aí vejo você tomando esses processos, os gestores pensando contra você, com um processo, questionando alguma forma que você, né, tenha dito, né? Enfim, tem de entrar com uma ação, né? Então, é um país, e o sistema de democracia, ele aceita essa, né? E que bom que aceite. Mas sim, o que não dá também é a nossa expressão ser cerceada, tolhida, né? Sim. Cerceada, né? Enfim, vamos conversar um pouco mais. Agora vou dar a palavra um pouquinho para a Ana, para ela falar um pouquinho. Obrigado pelas considerações. Investe um pouquinho mais nessa sua internet. Você está em Belo Horizonte, a sua internet é obrigação de ser melhor do que a minha, viu? Mão de vaca. Brincadeira, vamos lá, Ana. Pega um gancho nisso que o Luiz falou e tenta puxar algum assunto aí, vamos interagindo. Primeiro, eu queria te agradecer. Obrigado, eu. Rever a pandemia trouxe coisas boas pra gente também, né? E rever os amigos de longe, assim, foi uma delas. E eu tô muito feliz por rever vocês e estar participando. E principalmente sabendo que você está tão atuante aí em Guapé, pré-candidato, e eu torço muito para que a cidade ganhe um político atuante como você. Obrigado, Ana. E pegando um gancho nisso que o Luiz falou sobre Guapé, eu moro numa cidade essencialmente turística, né? Mas eu fico escutando tudo isso que vocês estavam falando sobre Guapé, eu ainda vejo que a gente é uma boa cidade, porque na verdade a gente não teve grandes alterações nos nossos pontos turísticos, apesar de não haver grande conservação. Sim. Então, a gente teve um caso há uns 2 anos atrás, que foi o do Recanto Japonês, que é muito famoso aqui, os turistas adoram indo lá, e a casa de chá, infelizmente, ela foi totalmente queimada por moleques, foi puro vandalismo, sem objetivo nenhum, e acabou com a casa de chá, que era a coisa mais linda do mundo, e até hoje, infelizmente, ela não foi reconstruída, sendo que já tem um projeto, já foi feito. E agora a gente está numa fase de grande discussão por conta da privatização dos pontos turísticos daqui de Poços. Sim. E eu, particularmente, acho um bom negócio, já que o poder público municipal não consegue fazer a conservação de todos os nossos pontos turísticos, que são muitos, com verba pública. Então, eu acho que todo mundo ia sair ganhando com isso. A gente tem exemplos de outras cidades em que os pontos turísticos são privatizados e funcionam muito bem. Uhum. Só que, infelizmente, a gente ainda tem resistência de vários lados, porque a gente está vivendo uma época muito disso, e essa questão está muito em voga, a questão realmente da privatização, seja de empresas públicas, agora seja dos pontos turísticos em escala menor. Então a gente tem grandes problemas com relação a isso, muita gente não quer, não aprova, mas eu creio que se nós continuarmos com o atual prefeito, que vai tentar a reeleição, eu acho que vai sair do papel. E eu acho que vai ser uma boa coisa para a gente, sim. Uhum. A gente teve uma queda muito grande de turismo aqui em Poços. Infelizmente, a gente acaba perdendo para outras cidades que vão se reinventando e vão investindo naquilo. O Campos do Jordão, a gente tinha tudo para ser uma cidade como Campos do Jordão. Sim.
que é uma delícia, o centro é super bem cuidado, tem um monte de atrativo, e infelizmente a gente acabou ficando para trás. Mas eu creio que com essa privatização a gente vai melhorar bastante. Bacana. Legal, Ana. Que bom que você está dando esse feedback aí com relação às privatizações aí dos pontos turísticos de Poços de Caldas, né? Aqui em Guapé, no meu caso, é uma cidade muito pequena, né? Mas com relação ao turismo, eu acho até um desrespeito quando o homem público aqui de Guapé ousa a falar, né, que existe uma tensão com relação ao turismo na nossa cidade. Não existe. Isso é demagogia. Hoje, Capitólio, né, é uma das cidades mais conhecidas a nível nacional. Nós estamos aqui a 26, 28 quilômetros de Capitólio. E é muito próximo, né? E o que nós, enquanto cidadãos guapeenses, né, os nossos gestores fazem para tentar trazer esse público que chega até Capitólio e não chega até Guapé? Por que essas pessoas não vêm até Guapé? Vem, uma ou outra, né? Mas não de forma massiva como acontece em Capitólio. Ah, porque a MG-050 passa na porta? Tudo bem, isso é um ponto, né? Mas são só 28 quilômetros, dos quais, salvo engano, eu acho que 8 ou 12 de Capitólio para cá já estão asfaltados, né? Então, assim, o nosso executivo, o nosso legislativo, ele não tem um mínimo do respeito, do preparo, de ao menos asfaltar chegando próximo ao Porto da Balsa, né? Incentivar para que alguém coloque um trailer, uma lanchonete, alguma coisa, de forma que pudesse cuidar também, que pudesse um turista chegar, a balsa está no outro porto, que ele tivesse um momento de distração, que aquilo ali, ao invés de ser um momento de estresse, fosse um momento de lazer. E nos dois portos, era uma coisa tão simples de se fazer, né? A renda, tá cheio de gente que estaria interessado em pegar isso. Tem esses trailers, né, perto do hotel aí. Qual que é o nome do hotel principal em Poços, no centro? Qual é o nome? Eu não lembro, Ana. Grande Hotel? Acho que o Palace, isso, Palace, né? Então, o que falta é boa vontade, sem demérito à cidade de Capitólio, que realmente é muito bonita, mas o que Capitólio explora é estrutura de São José da Barra, de Furnas, né? Capitólio, propriamente dito, tem o Scarpas, né? É aquele turismo concentrado. Guapé tem cachoeiras, tem voo livre, tem esporte náutico, tem pesca esportiva, tem ecoturismo, tem diversas coisas que podem ser aproveitadas no que diz respeito ao turismo, né? E o que os nossos homens públicos fazem para poder promover esse desenvolvimento turístico na nossa cidade? O mínimo era tirar o esgoto, né, da represa. Nem para isso, não, mas não tem, não, empenho para conseguir recurso, para destruir praça, né, e deixar ela totalmente descaracterizada, inclusive eu gostaria que você discorresse sobre isso, Ana, porque você sente na pele isso, né, no seu dia a dia. Uma praça que está fazendo totalmente mal projetada, que não tem a menor atenção para com a pessoa que tem necessidade especial. Com a gestante, com a pessoa empurrando o carrinho, com o idoso para subir aquele tipo de escadaria, né? Você passa por isso todos os dias, né? Então vamos imaginar que em Poços de Caldas eles estivessem fazendo de uma praça que você conseguiria se locomover parcialmente bem, porque a nossa ainda precisava de uma reestruturação, mas eu digo adequação, né? Bastaria ter dado uma pincelada nela, ter tapado um buraco aqui, outro acolá e plantado árvores. O que você sentiria ao ver isso, se estivesse acontecendo em Poços? Na verdade, eu já sinto, Thiago, porque apesar da nossa cidade ser uma cidade turística e voltada para idosos, sim, infelizmente aqui a gente não tem política nenhuma de acessibilidade. Desde que eu comecei a advogar, que na verdade foi quando eu comecei a sentir mais, porque eu precisava estar correndo de um prédio público para outro, do fórum para a Justiça do Trabalho, para a prefeitura, foi que eu comecei a sentir muito na pele o quanto a falta de acessibilidade priva a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência de viver uma vida que poderia ser plenamente normal, se é que a gente pode dizer assim. Sim. De exercer realmente seu direito de cidadão. E aqui, então assim, quando eu estava na OAB
eu tentei, eu fazia parte da comissão da pessoa com deficiência, a gente se reunia com a prefeitura, com os órgãos de assistência. Infelizmente, a gente tinha um monte de projeto, a gente tinha um monte de reivindicação. Nunca ninguém teve voz aqui, porque eles devem realmente enxergar como minoria e que não é necessário olhar por esse lado, mas eles não entendem que aqui, apesar do grande número de pessoas com deficiência, os idosos são muito numerosos, Sim. Tanto moradores quanto os turistas. E para eles faz muita diferença. Uhum. Então, assim, o desrespeito, a gente se sente tão... É até humilhante, para eu te falar a verdade. Você Lamentável. Pensar que você vai num lugar e que você vai ter que pedir ajuda de alguém para subir, para descer. Eu, graças a Deus, eu estou sempre acompanhada de alguém. Sim. Então, eu ainda não tenho tanto esses problemas, mas quantas vezes eu vejo pessoas que andam sozinha na rua, com cadeira de roda, e elas têm que ficar pedindo ajuda para as pessoas na rua. Eu me entristece, eu sinto na pele o quão humilhante é isso, e parece que para o gestor público isso é irrelevante, entendeu? Então, eu já presenciei de estar andando na rua e de pegar uma turista, e ela estava empurrando o marido, cadeirante, e ele tem uma pessoa grande e com peso, assim, e ela tentando passar, e ela perguntar pra gente assim, como que eu faço para atravessar dessa calçada para outra? Porque nessa calçada tem rampa, mas do outro lado não tem, como que eu vou subir do outro lado? E a gente tentando achar alguma rampa de garagem, algum lugar para ela conseguir subir. E ela falou para mim, eu não volto aqui nunca mais. Então, assim, é inimaginável você pensar uma pessoa que sabe de gestão pública vai achar que isso é irrelevante. Não entra na minha cabeça. E a gente, no Brasil, nós somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. De necessidade, sim. É muita gente para a gente não ter nenhum tipo de respeito. E não é falta de legislação, não é falta, porque a gente tem muita legislação federal, na minha cidade tem legislação para isso, só que infelizmente falta interesse de colocar em prática. É lamentável isso, Ana. Luiz, antes de te passar a palavra, deixa eu só cumprimentar as pessoas que chegaram aqui e fazer uma consideração que eu não gostaria de ter esquecido. O meu amigo Fábio, que está sempre participando aqui conosco, né, ele não pôde participar hoje, teve problemas pessoais, né, então só para estar justificando para as pessoas que estão nos acompanhando, né, se ele conseguisse ter chegado a tempo, talvez ele até participasse, mas ele está com um problema lá que ele precisa resolver, então é por isso que ele não está aqui conosco. O Dinho está aqui de novo, obrigado, Dinho, por ter permanecido. Dominguinho está aqui também. Niller, meu irmão, pastor, obrigado, estou igual pastor, então. Pastor é bom, né? Afonso, boa noite, amigos. Boa noite, Afonso, obrigado pela presença. Meu irmão Marcelino aqui comigo. Obrigado, Marcelino. Pessoal, vai compartilhando a live aí. Agora parece que a conexão melhorou um pouquinho. Vamos interagir um pouco mais. Vamos aproveitar que a conexão tá boa. Carlos Henrique, o Carlinho do Bocudo, meu irmão, meu amigo. Obrigado pela presença. Carlinho e Alessandra Aparecida Cunha Barbosa aqui conosco. Obrigado, Alessandra. Deise Gomes Silva, boa noite, pessoal. Boa noite. Alair Nenê está aqui conosco. Obrigado, Nenê. O Leandro fez uma pergunta. Leandro, me aguarda só um minuto, porque eu vou passar a palavra para o Luiz, depois eu leio a sua pergunta e mando a pergunta para você, tá, Ana? Você colocou Carol, ele está falando Carol ali. Tudo bem, Ana Carolina, Carol. Alair, obrigado. Parabéns, Thiago. Seu time é bom, obrigado, é ótimo. Meu time com certeza é ótimo, Alair, obrigado, eu endosso. Vamos nos unir, juntos seremos mais fortes, com toda certeza, Nenê. Obrigado pela colocação. Michele, obrigado por ter permanecido. Vai compartilhando aí, muito obrigado, beijo no coração. Ângela Maria Vieira, estou assistindo, obrigado, Ângela. Ademir aqui conosco de novo, obrigado, Ademir. Larissa Túlio, boa noite, Larissa, obrigado, bem-vindo. Meu irmão Gustavinho está aqui comigo também, obrigado, Gustavinho. Luiz, antes de te passar a palavra, eu vou te passar a palavra, depois eu discorro sobre isso daqui, com relação à fala da Alessandra. Pega um gancho nisso que a Ana falou sobre acessibilidade.
Não, na verdade, nem é um gancho, né? Se você quiser comentar alguma coisa em cima, depois, se possível, visto que você, a bucha, né, está ficando na sua mão, minha defesa hoje está na sua mão, né, como sempre. Se você quiser fazer uma consideração em cima do que a Ana falou, depois fala a respeito da importância de liberdade de expressão, do quão isso é importante não só para mim, mas como para qualquer outro cidadão, seja ele guapeense, mineiro, brasileiro. Sim. Por favor. Eu vim assim, participar da live, mas não como advogado. Sim. Tá? Eu vim como cidadão no bem de Guapé. Sim. Então, me revolta muito quando eu vejo essas coisas acontecendo, que a Aninha falou sobre Poços de Caldas, Sim. né? A gente vê aqui em Belo Horizonte isso também acontecendo, vê em todos, a gente está em 2020, né? Uhum. E cadê o povo para poder chegar e isso e buscar, lutar contra essa inércia desse setor público nosso? Cadê? Né? Aí ainda bem que algumas pessoas estão começando e buscando isso, né? Você em Guapé, a Ana fazendo o papel dela em Poços de Caldas. Na hora da gente ir para da Câmara dos Vereadores, para a Câmara da Prefeitura, e exigir dos gestores, né, o que é nosso de direito. Quem paga somos nós. Eles são empregados nossos. Né? Passou da hora disso, todo mundo. Agora fica esse mimimi agora só com relação a questão de luta, de gênero, não sei o quê. Mas peraí, não, tem outras coisas mais importantes também. Vamos conversar, vamos interagir todo mundo. Aqui não tem raça negra, raça branca, não, nós somos uma raça humana. Vamos juntar todo mundo, sabe? Os irmãos, volta muito quando eu vejo o Guapé do jeito que está. E não é só essa gestão agora, anterior. Não é particularidade dessa, não. Não é não. Guapé vem sofrendo, como outras cidades também, há muitos anos. Há muitos anos, isso. Gestões ruins que não fizeram nada para a cidade. E a cidade, na época, tinha um potencial enorme, que era a beleza dessa represa, em lugar nenhum tem. E aí Represas, a gente vê cachoeiras, o que fazem com Guapé, com o Claro de Pé. Oi. Pode falar, oi. Desculpa te interromper. Não, pode falar, sua conexão, tô ouvindo, tá um pouco falha, mas tô gostando de te ouvir, como sempre. Então, a gente pode continuar nessa linha. Assim, uma pessoa que sofre da própria pele, esse descaso público, né, como a Ana Carolina, ela sofre, e que convivi com ela e no tempo que estive em Poços de Caldas, e a gente sabe a dificuldade que tem. E muito me admira. Há 20 anos atrás, né, Ana? E não desenvolveu nada nessa parte, com leis aí já em vigor, né? É um absurdo. Está na hora do povo ir e exigir. A dificuldade que os gestores têm de cumprir a lei. Eu estou vendo você colocar a cara a tapa, mas eu quero ver na hora H mesmo se o povo vai estar do lado, vai estar participando disso. Sabe? Eu tenho um carinho enorme pela cidade de Guapé, sinto falta desse ar que essa cidade tem, né? E pandemia eu estou sem ir aí, né, já há um tempo, mas cadê as pessoas para poder juntar, para poder lutar com isso e fazer uma cidade diferente, sabe? Aí a gente vê uma história sendo destruída com uma praça, aí a gente vê a Ana Carolina queixando de acessibilidade, de não ter acessibilidade, não ter onde passar, esses buracos nas ruas, tem buraco, assim, eu já vi idosos caindo,
Se isso é um país sério, imagina um idoso caindo ali. É lamentável, Luiz. Mas não, nós estamos no Brasil, a gente tem que parar de falar, nós estamos no Brasil, o Brasil é assim mesmo. Não, não deveria ser. Mas eu não sei se você sabe, Luiz, eu acho que a gente tinha perdido um pouco um contato. Em 2013, eu caí num desses buracos da calçada, e era uma área da prefeitura, não era de responsabilidade de comércio, Sim. E eu acabei quebrando minhas 2 pernas. Então, e desde então eu processei a prefeitura, e até hoje eu não obtive resposta. É lamentável. É lamentável, Luiz. Aí a gente vai favor. Buscar na justiça um desse, né, Ana? E vai para a internet, que hoje é a arma que nós temos, né, para a internet, para poder divulgar, para poder manifestar as nossas opiniões, né, expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está na pele. Aí os administradores públicos entram na justiça. Deveria ser o contrário. Vai arrumar um trabalho, caramba. Vai arrumar um trabalho, vai resolver o problema da cidade. Isso, gostei de ouvir isso. Vai resolver o problema da cidade, cara. Né? Vai perder tempo de tribunal de justiça, de juiz, de advogado, para poder uma coisinha à toa. Luiz, isso revolta, um minuto. Cara, isso me revolta. Revolta não só a você, como a mim e a diversas outras pessoas. Eu quero pegar um paralelo disso daqui, está anotado aqui no quadro, e eu nem estava pensando, eu ia citar isso, mas não imaginava poder linkar com isso que você está falando. No meu ponto de vista, o porquê que essas pessoas, esses homens públicos fazem isso? Talvez porque o custo de dinheiro, a acessibilidade para eles com relação ao dinheiro seja muito fácil, né? Muito tranquilo. Porque nós, cidadãos comuns, temos que matar 1 leão por dia para poder colocar alimento nos nossos lares. Eu li uma matéria essa semana que eu fiquei estarrecido. Eu falei assim, meu Deus, isso é piada, né? Falando a respeito da valorização dos imóveis, e eu digo imóveis, lotes, eu não estou falando de casas, não. De alguns lotes, e não são os gigantes, não, tá? São lotes aí de seus 600 metros quadrados, 800, de 1.000 para trás. Próximo ao Lago Paranoá, Asa Sul, Brasília. Aí eu pergunto, o que tem em Brasília? Brasília não é um lugar bonito. Brasília está no meio do cerrado, tem um lago lá e não tem mais nada. O que produz Brasília? Brasília não produz nada, Brasília não tem indústria. Mas tem político. Sabe quanto que chega a avaliar um lote próximo ao Lago Paranoá? 4 milhões. Você assustou, Ana? Não é de reais, não, são dólares. São dólares. 4 milhões de dólares. Com 4 milhões de dólares, você compra uma mansão na Riviera Francesa. Agora, por que se vende um lote de 4 milhões de dólares em Brasília? Porque é muito fácil para o deputado, para o senador que estiver mal intencionado. Por que prefeito, vereador aqui está me processando? É muito fácil para eles. O dinheiro vem muito fácil. O sacrifício é muito pouco para ganhar esse dinheiro, para conquistar. Porque tivesse que ganhar, acordar cedo como cidadão comum, pegar no batente e falar, não, eu vou ter que tirar daqui 1.000, 2.000, 3.000 reais para pagar esse advogado para processar esse careca, eles não iam estar fazendo isso. É porque é muito tranquilo. Ô, Thiago, sim. Eu já estou cansado de demagogia, de ouvir demagogia das pessoas, sabe? Assim, você tinha me falado a respeito daquele deputado, não vou citar o nome, não. Não cito, mas por favor. Aconteceu aquele fato lá do motoboy, né? Nossa, que foi lamentável. Com aquele idiota. Aquele cara é um idiota. Aquilo não é um ser humano, aquilo ali é uma coisa. O deputado, você viu, Ana? Isso, o deputado, ele pega, chama uma comida de entrega, e aí o motoboy, ele pegou R$1.000 e entregou para o motoboy. Aí esses R$1.000, ele falou assim, não, esses R$1.000 é um dinheiro que eu tenho direito
por ser deputado, eu ganho esse dinheiro, então eu estou entregando para ele. É uma medida eleitoreira isso, sabe? Isso é revoltante. Também não gosto, também achei lamentável. E filmou. Direito do... Filmou. E eu estou dizendo, não estou desfazendo do motoboy, não, que trabalha, que rala, e que nesse período de pandemia, se não fosse eles, nós estaríamos passando bem dificuldade. Mas, assim, demagogia, atitude eleitoreira, eu estou cansado disso. Estou cansado de ver essas coisas e ver o povo sofrer. Gastar R$1.000 do bolso dele. Não é R$1.000 que está disponível para ele alimentar, não. Sim. Olha, que Luiz... palhaçada, cara. Que palhaçada. Antes de passar a palavra para Ana... Desculpa, pode falar. Só deixa eu acabar meu raciocínio aqui, que agora eu já estou nervoso. Eu só vou ter respeito por político, cara, quando a pessoa... Você uma vez, Thiago. Eu só vou ter respeito por político na hora que propuser a ingressar no cargo público, ele usar de todas o que é oferecido para nós. Sim, sim. SUS. O transporte público vai usar o SUS. Os filhos vão ter que ir para a escola municipal, estadual. Sim. Aí esse país vai mudar, sabe? Vai começar a mudar. Quanto estão indo para hospitais particulares caríssimos que nós estamos pagando para esses bandidos? Muito bem colocado. Né? Nós que pagamos isso. Aí eles não olham para o povo que está ralando, que está levantando 5 horas da manhã. E quando a fama do brasileiro é que não trabalha, é vagabundo. É o povo que mais trabalha, que mais rala. É um absurdo isso. Até quando a gente vai deixar essas coisas acontecer? Até quando? Eu vejo agora, eu não estou defendendo o Bolsonaro, não, mas vejo, o país está mudando. Gente defendendo uma turma que rodou 20 anos nesse país. A volta deles, a fé, cara. Desculpa. Sem problema, Luiz. Estou adorando te ver aqui. Antes de passar a palavra para a Ana, que eu gostaria que ela respondesse a pergunta do meu amigo Leandro. Mais uma consideração, essa vai ser bastante breve. Eu não vou me alongar, não. Que eu quero cumprimentar as pessoas e passar a pergunta do Leandro para a Ana. Pegando um gancho disso que você está falando, olha ao ponto que chega o absurdo que nós chegamos. Na verdade, eu estava até no banheiro, falei, eu não posso deixar de ouvir o que esse legislador vai fazer. Eu estava entrando para o chuveiro. Pedro Rafael Nunes, legislador aqui em Guapé, convocando as pessoas para se aglomerarem na frente da prefeitura amanhã para discutir PEC, salvo engano, 52. A PEC realmente é importante, é sobre a manutenção do nível da represa de Furnas. Mas, meu Deus, a prefeitura até outro dia estava multando restaurantes, empresários aqui. Não, está aberto. Multou o dono da lotérica, porque as pessoas estavam aglomeradas na porta da lotérica e não dentro. Ou seja, se amanhã tiver um drogado usando droga na porta da minha casa, eu vou ser preso também, né? Na ótica dos gestores públicos. E hoje não, vai todo mundo, vai ter álcool em gel, a secretaria. Meu Deus, me perdoa, me processa por isso. Vai ser ignorante assim lá no raio que o parta de fazer um negócio desse no momento desse. Né? Bom, não vou me alongar mais não, porque eu sei que o processo vai vir. Mais uma bucha para você descascar, Luiz. Deixa eu ler a pergunta. Ah, meu Deus. Ai, matei o português. Eu vou ler a pergunta do Leandro. Antes, eu vou só cumprimentar o Nenê, eu falei, o Ademir está aqui, eu parei na Marilza Antônia, Marcelino, o Pio, nos prestigiando lá dos Estados Unidos. Obrigado, Pio, interagir com ele na live anterior. Meu irmão, sucesso para você sempre aí, viu? Numa próxima oportunidade, quero estar conversando contigo novamente. Bem-vindo, bom te ver aqui. Ana, por favor, o Leandro Goulart está perguntando a seguinte coisa: quanto tempo, em média, a Procuradoria e Ministério Público gasta para uma investigação de corrupção no setor público? E quais os trâmites legais? Por favor, Ana.
Eu posso falar do que eu acabo vendo aqui na minha cidade, que não é um procedimento rápido, a não ser que seja uma coisa muito evidente e que com a ajuda das redes sociais a coisa venha à tona. Mas olha, Leandro, infelizmente a gente está num nível que eu acredito que sempre tenha sido, mas que hoje as coisas estão muito claras. Essa mídia hoje independente, que é a rede social, trouxe esse conhecimento para a gente de que tudo no nosso país gira em torno dos donos do poder. Então, e se o interesse... E a gente não vai falar que juiz e promotor, ele é imparcial, porque ele não é. Ele é um ser humano, então é ilusório, é utópico a gente falar que ele é. Sim. Então, é claro que ele tem uma ideologia, é claro que ele tem os interesses, sejam escusos ou não. E então, assim, ó, se for do interesse dele, isso pode até caminhar mais rápido. O trâmite é um cidadão, qualquer cidadão, ele pode ir até o Ministério Público, fazer a sua denúncia, falar, olha, eu estou sabendo, levar evidências, claro que a gente não pode só noticiar um fato só por achismo, ou porque a gente tem algum desafeto com aquele político ou não, a gente levar alguma evidência de que aquilo realmente está acontecendo, a gente leva, o Ministério Público hoje tem um poder investigatório muito grande, ele tem meios para isso, ele vai acabar chamando as pessoas, perquirindo, procurando provas documentais, para levar isso adiante até ele apresentar a denúncia em juízo. Só que isso, a questão de tempo, quanto tempo demora, é isso que eu estava falando, depende muito do interesse daquela pessoa que vai ter que oferecer a denúncia, se aquela pessoa que está no poder público, ela realmente está atendendo a maioria da população, será que isso vai ser bom politicamente? Porque, infelizmente, a gente sabe que o Ministério Público e o Judiciário estão agindo, sim, politicamente, o que não é o ideal, que a gente não esperava, mas acontece. Aqui eu já vi processos que eram para ser de tão evidentes, eram para ter caminhado de forma super rápida, denúncia poderia ter sido apresentada em meses, e anos para ser apresentada, e até perder para escrever e depois não ter mais utilidade nenhuma. Quer fazer alguma consideração a mais, Luiz, em cima do que a Ana acabou de responder para o Leandro? Eu acho que o que tem o que eu entendo que a gente pode colocar assim, acrescentar, pessoas trabalhando no Tribunal de Justiça, que estão lá se dobrando para poder contribuir para a nossa justiça, né? E por parte dos tribunais a gente não vê um investimento adequado. Não sei se essa é a sua visão, Ana. Mas... Oi? Nenhum. Ela concordou com você. Pois Então, assim, isso tudo acarreta esse atraso no andamento dos processos, sabe? Então, assim, o país tem que mudar, a gente tem que exigir, a gente tem que colocar a nossa cara, sabe? E ir para questionar, para poder... Mas eu vou te falar, eu que estou lá dentro, internet, eu vejo que o problema, apesar da falta de investimento no servidor, hoje em dia a gente tem uma polêmica na esfera federal com relação ao servidor público, de que é o que mais ganha,
é o problema total da sociedade, da economia hoje, mas, infelizmente, há uma parcela muito pequena do servidor que ganha muito. A maioria dos servidores, eles não são valorizados, ganham pouco, mas Sim. Não é o problema. Não é o problema da morosidade. De todos esses, de um procedimento como esse, que o Leandro perguntou, dele não ser levado adiante. O maior problema, ele está, sim, em quem decide. Porque o nosso trabalho, a gente é cobrado diariamente por produtividade, mas eles não são cobrados. Os juízes não são cobrados. Um processo, ele pode ficar anos lá, concluso com ele, para ele ser, não precisa nem ser para ser julgado, pode ser para ser despachado. E nada disso, e não acontece nada com ele. Hoje, gente... O prefeito está com uma liminar aqui há 3 anos e meio, Ana, que não foi julgada. Então, olha aí. E aí a gente vai falar que não tem jogo de interesse? Quando a gente fala, e pegando no gancho teu, Thiago, da questão da liberdade de expressão, eu acho que esse jogo de interesse é muito isso. Hoje em dia, o que é verdade, o que é mentira? O que pode me levar a ser censurado? Claro que nada, né? Mas hoje em dia, o que está levando à censura, a tentar me calar? Não é o que é verdade, o que é mentira, até porque, se a gente levar para o lado filosófico, isso é muito subjetivo, né? Sim. Mas é o que interessa, ao dono do poder. O que interessa ao dono do poder, ele decide o que é verdade e o que é mentira. Se você hoje está passando por essa situação horrível para um cidadão que só está lutando pela sua cidade, é porque hoje o dono do poder, a ele é interessante falar que isso é mentira. Pode ser que o ano que vem essa situação mude e o próximo dono do poder vai falar que isso é totalmente verdade. Sim. Então, a gente trabalhar hoje em dia com verdade e mentira é muito difícil. A gente está tão tolhido de liberdade, justamente por esse ponto, que foi o que o Luiz falou, existe a justiça para isso, para a gente discutir na justiça, se a gente tivesse uma justiça séria. Eu trabalho na justiça e, às vezes, eu fico descrente dela. Se eu falar assim, não, eu posso contar com uma justiça totalmente imparcial, e eu sei que se eu me manifestar na rede social e eu falar qualquer coisa que esteja lesando aquela pessoa sobre a qual eu me manifestei, a justiça vai estar lá para falar, não, olha, Carolina, você fez errado realmente, você prejudicou essa pessoa e você tem que indenizá-la de qualquer forma, reparar esse dano que você causou. Mas que certeza que a gente tem de que isso vai ser justo, vai ser uma medida de justiça? Eu não tenho certeza nenhuma disso. Olha, eu respeito muito a crença de qualquer um. Eu, no meu entendimento, a religião deveria ser para aglutinar e não para dividir. Mas a certeza que eu tenho é só do Pai Celestial lá em cima, de Deus. A justiça dos homens, infelizmente, eu tento acreditar, né? Porque eu estou muito seguro de tudo que eu falei. Em cima desses processos aí, né? Inclusive, o juiz deferiu parcialmente uma liminar, ele pediu, eu até anotei aqui, para que eu não maculasse a honra do requerente. Em que momento eu falei de honra? Eu estou falando de pessoas públicas. Eu estou falando de coisas Thiago, públicas, né? Isso, sim. A liberdade de expressão, né? Ela é um direito. Ele não é absoluto, né? Então, assim, quando a gente precisa ser mitigado, né? Com outros direitos, né? Direito à vida, direito à dignidade. Então, enfim, quando você expressa, você pode expressar qualquer coisa, né? É direito seu, mas você vai arcar com as consequências dessa manifestação. Sim. E se você, de alguma forma, você denigre a pessoa de uma maneira vexatória, por exemplo, assim, aí você vai responder por isso, por esses atos.
Agora, acompanhado... Oi. Fala, a sua internet tá horrível, volta, retoma. Você tem acompanhado... O que eu tenho acompanhado, desde que você iniciou esse processo de manifestação, né, de colocar na internet, de YouTube, enfim, Facebook, né, quando houve uma redução salarial de professores, que aí você indignado, né, você foi participar dessa reunião, e depois você ficou sabendo, parece que não tinha fundamento nenhum. Na verdade, Luiz, eu até senti interrompendo, a questão... O município tinha... Do fundamento ou não, né? Realmente, eu estou disposto a pagar, sim. Eu sei que tudo na vida tem consequências. Eu só não quero acreditar que enquanto eu questionar, eu vou ter que ser punido por isso, porque até o momento eu questionei. Eu teve um momento, às vezes ironizo, é natural. Quantos repórteres que estão por aí, não que eu seja, eu nunca sou, não tenho a menor pretensão em ser um repórter, né? Mas o que mais se vê é político ser ironizado. Hoje eu estou aqui com a gravatinha preta. O que o CQC fazia naquele congresso era uma piada, né? E eles tinham o direito de fazer. Eles estão falando de pessoas públicas. Desde o momento que eu comecei a me pronunciar até agora, eu nunca falei da particularidade, eu nunca fui, porque o fulano estava no bar, estava no clube, estava na casa dele. Não, eu estou falando do prefeito, eu estou falando de legisladores. Se eu ironizei por vez ou outra a maneira do prefeito se expressar, eu estou aqui brincando com você, eu brinco com os meus próprios erros, eu acabei de falar problema, e o que acontece? Eu dou risada. É natural. Isso para qualquer pessoa. Eu não sou um gênio que, nossa, quem dera eu tivesse um português polido do Ariano Suassuna e fosse tão cômico, tão engraçado quanto ele é. Eu não sou. As pessoas me criticam pela minha maneira de falar, as pessoas me criticam, às vezes, pela minha conduta. E o que é que eu vou fazer? Eu vou sair processando todo mundo? Não, a partir do momento que alguém imputar algum crime, alguma coisa, uma coisa muito ofensiva com relação à minha conduta, à minha pessoa, aí sim eu penso em ter atitudes nesse sentido. Inclusive, assim, o advogado do prefeito, o prefeito, no caso, está tentando distorcer uma das minhas falas, que eu falei a respeito, inclusive ainda vou fazer uma live para falar especificamente a respeito do que aconteceu na nossa cooperativa, que foi roubada, que foi destruída, que sacrificaram os produtores daqui, a Cocafeg, né? Eu, hora nenhuma, eu imputei crime a prefeito ou a quem quer que seja. Eu só disse, até porque não é prefeito que entra nesse mérito, ele não julga, né? Mas ele, como uma figura pública, como autoridade máxima dentro do município, ele poderia, através dos meios que ele tem, encabeçar, formar uma comissão e tentar, de alguma forma, contribuir para que esse crime fosse solucionado, reparado, as pessoas, né, responsáveis fossem punidas. O que aconteceu? Não aconteceu nada. A cooperativa foi roubada, foi destruída, sonhos foram destruídos, não é só material. Pessoa que estava ali guardando 10, 15, 50 sacas por ano, que tinha ali 500 sacas de café, que estava com todo o sonho, não, esse café é para estudar meu filho, é para estudar minha filha. No momento, de uma hora para outra, esse café não existe mais, ele virou palha, ele virou brita. Isso deveria ter sido averiguado. Eu, hora nenhuma, eu imputei isso ao prefeito. Eu falei que ele poderia ter amparado as pessoas que sofreram com esse crime. O prédio foi vendido. Até agora ninguém sabe qual foi o critério, a metodologia de divisão do valor do arrecadado pelo prédio para ressarcir parcialmente ou proporcionalmente as pessoas que foram lesadas. Então, assim, é uma incoerência, é o que a Ana está falando. Eu estou no poder, então eu vou usar do poder que eu tenho, dos artifícios que eu tenho, para poder colocar pressão em cima daquele indivíduo insignificante. Quem sabe eu faço medo nele. Aí tentou fazer medo, não conseguiu. Tentou agradar, não conseguiu. Que meio que eu tenho? Ou eu vou matar ele, ou eu vou processar. Eu não quero acreditar que eles vão chegar a esse extremo, né? Então eu estou aí, tentando ser cerceado, o meu direito de falar, o meu direito de questionar. E já vou deixar público. Eles estão perdendo tempo. Eu estou com o site na agulha. Tudo que eles estão tentando esconder na Câmara,
na prefeitura, daqui a pouquinho o cidadão guapeense vai ter um site exclusivo para ele pesquisar, para ele denunciar caso ele queira. Eu vou fazer isso pelos meus filhos, porque estão esmagando, eles estão comprometendo o futuro que os meus filhos podem ter. Não é o meu, eu já estou com 40 anos, eu comecei a descer a cerca. As pancadas que eu tinha que tomar, eu já tomei. Daqui para frente, o que vier é lucro. Eu só estou preocupado com os meus filhos, com as gerações vindouras. Eu estou me empolgando. Eu falo que eu não vou falar muito, mas eu não consigo. Me desculpa. Deixa eu só cumprimentar as pessoas e eu já passo a palavra para vocês novamente. Perdão, acabei me empolgando. Desculpa. Gustavinho, cumprimentei. A Marilza Antônia chegou. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe. Obrigado, Marilza. Trabalho, ó. Tá vendo? Tem gente que acha que eu estou trabalhando, né? E os nossos gestores não. Obrigado, Marilza. Marcelino, fala, irmãos, fala, irmão. Célia Soares está assistindo. Boa noite, Célia. Muito obrigado. Rodrigo tá aí, manda ver. Elândia batendo palmas pra gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Alessandra Assis aqui comigo. Ô, Alessandra, que pena, mas nós vamos corrigir isso, tá? Nós vamos estar dialogando. Obrigado aí pela presença. Me perdi todo. Façam alguma consideração, puxa o barco aí, algum de vocês dois, Ana, Luiz, para no meio aí, que eu acabei me empolgando. Uma pena, Alessandra, não... A pena, Alessandra, não estar aqui para a gente estar ouvindo as considerações. Mas, enfim, Thiago, mas não basta só você criar um site, colocou do caminho, não basta, sabe? A população não tem que fazer a parte, o resto da população. É em quem eu estou tentando acreditar, sabe? Luiz, porque do mais não dá para acreditar em mais ninguém. Eu quero acreditar no povo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho deputado por trás de mim, eu não tenho nada. Eu quero acreditar que as pessoas de Guapé, de bem, vão estar do meu lado nessa briga. É o que eu vi falando. Enquanto tiver uma pessoa nessa live aqui me ouvindo, eu vou estar me propondo a fazer isso. Porque eu não vou fazer conchavo. Eu não vou me encostar em pessoas que eu não admiro para poder angariar apoio. Não é o meu perfil. Hoje eu estou tomando paulada dos dois lados. Sabe? Fica essa coisa nojenta. Quem não é Nelson é Luciano, quem não é Luciano é Nelson. E fica esse nojo, sabe? Ah, porque você tá fazendo isso, porque o Luciano tá te pagando banana. Não sabe o que é. Você sabe melhor. O Luciano foi o ex-prefeito, Ana. O Nelson é o prefeito atual. Eu tô falando o nome dele, eu evitava até falar. Mas ele me cumprimentou, inclusive ele me manda bom dia no WhatsApp e tudo, né? Então, assim, tá demonstrando civilidade. Eu acredito que esse processo, essa coisa toda que nós estamos vivendo aí, eu acredito que num bom diálogo nós vamos conseguir resolver isso daí, tá? Eu já tenho conversado por algumas vezes, o prefeito me cumprimentou no dia da procissão, né? Então, assim, deixa eu ver o que acontece. Você queria fazer alguma coisa? Eu tô falando bobagem já, não? Deixa eu registrar aqui que depois que isso aconteceu, você fez uma live, né? Sim. Mostrando satisfação de ter recebido... E foi honesto. Foi verdadeiro. Esse gestor, né? Uhum. Então, parabéns, é isso. Ninguém é inimigo, né? O objetivo é único, é a cidade, é o bem da cidade, o desenvolvimento, a oportunidade de trabalho para as pessoas, né? Esse negócio de ficar ganhando migalhas de ajuda de governo, o que traz dignidade para a gente é o trabalho, né? A gestão pública tem que oportunizar isso, criar meios da gente poder trabalhar. Não é receber de governo, não. O que tá elegendo, o que elegeu o PT foi o Bolsa Família por muito tempo. Né? Vamos dar isso. Né? E eu estou vendo o Bolsonaro também criando isso, mantendo esse tipo. Eu sou opinião, sabe? Eu acho que as pessoas têm que dar a oportunidade de trabalhar para as pessoas e cada um ganhar o seu pão, né? No lado manter a força e deixar todo mundo na míngua, não, né? Bom, não sei se eu consegui transmitir minha opinião de forma clara. Perfeitamente, Luiz. Você está saindo melhor do que eu imaginava. Eu não esperava de ver essa empolgação, toda essa energia em você. Eu sei que
tá dentro de você. Já te falei, só precisa alguém para botar fogo nesse pavio, acender essa chama. Tenho muito orgulho de ser seu amigo, meu irmão. Eu chego a ficar empolgado, não é mentira, não. Na época da faculdade, eu ia para a Ana para fazer trabalho, e aí eu mostrava na minha carteira, bandeira de Minas. Eu lembro. E eu tenho ela. Eu sou de Minas Gerais. E eu vejo esse estado com uma força enorme. Só que a gestão que a gente tem aqui é impressionante. Não desenvolve esse estado. Não desenvolve. Então, assim, eu sempre quis manifestar sobre isso. Então, assim, eu agradeço até a oportunidade de agora estar podendo fazer de alguma vai maneira. Fazer mais vezes. Sim. Passa a palavra para a Ana agora. Nós estamos falando demais e a Ana estamos deixando ela de lado. Vamos lá, Ana, faça suas considerações iniciais, até porque a internet dele parece que já travou. O Éder chegou agora. Obrigado, a Suzana está aqui. Obrigado, dando os parabéns. Éder, estamos juntos. Alair, Thiago, você falou de uma pessoa que eu admiro muito, uma pena que morreu, sim, uma pena, Ariano Suassuna, um gênio. Ana, por favor. O Luiz falou muito bem, só que eu acho que o que o Luiz está cobrando, que é uma maior atuação da população, que falta a população cobrar junto com a gente, eu acho que um grande problema que é um problema grande que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Uhum. A gente é uma democracia muito nova, muito jovem, e eu acho que a gente não sabe muito bem como lidar com os nossos representantes políticos, tanto que esse endeusamento, a questão de vender o nosso voto, que é tão sagrado, o nosso direito de escolher quem vai gerir o nosso dinheiro, o nosso patrimônio público, isso ainda não eu não culpo as pessoas, mas é uma falta de consciência política que tem que ser dada na base, tem que ser dada desde lá com as crianças, na idade dos filhos de vocês, para que quando elas atinjam a idade de votar, elas saibam o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, eu acho que falta para a gente, que está enveredando pelo meio político agora, a gente tentar mais na campanha, não só fazer, não deve, né? Fazer promessas, inclusive aquelas as quais a gente sabe que não pode cumprir, mas tentar elucidar um pouco qual é o papel daquele político. Olha, você pode me cobrar sim, você está falando que você vai votar em mim, você, por favor, depois você me cobre. O que você quer que eu faça? Você acha que eu não estou fazendo nada? Você vá na rede social e deixar isso público, para que depois eu não queira processar ninguém, porque, na verdade, essa questão de processo é só para dar uma resposta para a sociedade de, olha, eu mereço o seu voto, sim, porque eu estou processando ele, olha, ele está errado, é tudo mentira o que está sendo falado. E, na verdade, hoje em dia, a gente, você é livre para se expressar desde que eu concorde com você. E não é assim, eu acho que a gente tem que deixar o nosso compromisso público de que, olha, você pode sim me cobrar, você pode falar se eu estou fazendo ou não fazendo, e eu vou ter o meu direito de resposta e de me explicar, olha, o que eu estou fazendo, por que eu não fiz tal coisa, e aí sim resolver. Mas eu acho que é uma questão de consciência política, uma questão de muito demorada para se resolver. Mas eu acho que a gente tem que caminhar. Eu acho que esse começo, eu estou vendo uma geração jovem e com muita vontade de mudar. Eu também não sou bolsonarista roxa, mas eu acho que essa onda conservadora e essa onda liberal, liberal e essa questão de mercado livre, meritocracia, que eu adoro, eu acho que só odeio esse populismo, assistencialismo. Eu, como uma pessoa com deficiência, quantas vezes as pessoas olham para mim, não me conhecem, você recebe auxílio? Não quero auxílio, eu não quero receber auxílio não, eu quero trabalhar, quero ter o meu dinheiro, quero ser produtiva.
Então, assim, só que a mentalidade da pessoa ainda é essa. Nossa, mas não seria muito mais legal se você estivesse recebendo um auxílio do governo, porque aí você fica em casa sem trabalhar, sem ter problema. Então, a gente tem que começar a mostrar com um exemplo de que isso não é legal. Mas eu acho que essa geração nova que a gente está aqui, talvez não seja nem tão nova, seja mais ou menos da nossa idade aqui, a gente está caminhando para um rumo melhor. E a gente vai deixar para as novas, para as outras gerações, uma outra consciência política. Eu não consigo enxergar só coisas negativas com relação. A gente tem muita oposição, a gente tem muita luta pela frente, mas eu acho que vai sair muita coisa boa disso aí. Amém, Ana. Luiz, antes de te passar a palavra, deixa eu só fazer uma breve consideração aqui. Primeiro, né, cumprimentar, chegou mais gente aqui. O Alaí, o Neném, eu já falei, o Neném está falando aqui, esse roubo da nossa cooperativa é uma vergonha. A pior coisa que eu já vi na minha vida. Aqui em Guapé também te confesso que sim, Neném. A minha amiga Lídia, né, que sempre está aqui acompanhando a gente, minha querida amiga Lídia, ela colocou aqui Luciano, exclamação, quanto tempo, exclamação. Eu não sei se eu estou conseguindo entender bem a sua pergunta, Lídia. Eu não sei se foi alguma... Na verdade, nem sei se isso é uma pergunta. Mas talvez esteja relacionada com a minha fala, que eu falei que estou tomando pedrada de ambos os lados, né? Eu não estou aqui explicitando que eu estou tomando pedrada do prefeito e estou tomando pedrada do Luciano. Eu estou tomando pedradas dos fanáticos, né? Do prefeito que está aí, sim. Né? Ele está me processando. Luciano não está fazendo isso. O que eu espero do Luciano, e já de uma longa data, né, é que ele se posicione como cidadão, como ex-prefeito, como pré-candidato, como qualquer coisa, sabe? Ele tem uma responsabilidade, sim, em cima disso. Eu estou sofrendo processo, pessoas estão sendo processadas. Ele é chamado de ladrão em rede social. Cadê o sangue na veia para uma pessoa que quer sentar naquela cadeira de novo? Cadê a vibração de falar, não, o meu povo não pode ser processado dessa maneira? Pode até ser, mas eu, como cidadão, eu vou vir de maneira pública e deixar a minha opinião. Cadê o Luciano, que não deu explicação, que as pessoas mostram que o dinheiro do hospital, o Luciano prometeu o dinheiro do hospital e não foi concretizado? Para as pessoas mais próximas do Luciano, e eu me incluo nisso, eu sei perfeitamente, inclusive eu gravei um vídeo a respeito disso, eu só não publiquei porque eu acho que o Luciano não merece. Quem tem que fazer isso é ele. Ele tem que ter coragem e cerne suficiente para se posicionar. A população está esperando isso. Não adianta ficar buscando recurso com um deputado, com um ministro, com um senador. O primeiro recurso que ele tem que conseguir é do povo. A hora que ele conseguir o recurso do povo, ele se escolhe de pessoas competentes para poder gerir o dinheiro que já vem para o município, sem precisar bajular deputado, senador, de maneira responsável, cortando gastos desnecessários, elencando prioridades de maneira responsável. Isso são as minhas indagações. Eu, inclusive, sim, deixei público que eu tinha o Luciano e talvez ainda tenha, como uma maneira de tirar e extirpar esse mal que hoje está aí na prefeitura. Tudo que eu tenho feito tem sido de forma mais natural e transparente possível. Eu nunca falei que eu sou o salvador da pátria. O que eu estou tentando fazer é aguçar o pensar das pessoas, é tentar aglutinar o povo, porque eu não vou me escorar em ministro corrupto, eu não vou me escorar em deputado corrupto, eu não vou atrás de pessoa que eu não tenho admiração. Então, as pessoas que eu preciso para tentar concretizar um pouco do meu sonho é as pessoas de bem do nosso município. Essas eu preciso do meu lado. E são essas pessoas que eu acredito que o Luciano deveria estar buscando como pré-candidato. Olha, gente, estão falando... Deixa eu contar a historinha do hospital. A história do hospital foi isso, isso e isso. O dinheiro entrou em caixa, não fizeram o empenho para poder me prejudicar politicamente, esse dinheiro retornou, porque o senhor deputado Odair Cunha, que estava no poder, pediu o dinheiro de volta. Inclusive, ele conseguiu uma ambulância, eu vou falar o nome do deputado, até então eu não estava falando, me desculpa, pessoal, estou exaltado, do tal do professor Irineu, conseguiu uma ambulância aqui para o nosso município. Me parece, eu não sei ainda, que não foi licitada ainda. Por quê? Porque uma ambulância que o Luciano conseguiu, politicamente, para o adversário dele, vai ser ruim. Então vamos atrapalhar, gente? Não vamos fazer essa licitação, não? Deixa esse dinheiro voltar
Porque aí o Luciano não pode ir lá tirar foto do lado da ambulância. E cadê o Luciano para falar isso? Então, as minhas colocações com relação à conduta do Luciano é essa. Eu sou amigo do Luciano, gosto do Luciano, mas até porque eu me coloquei como pré-candidato e eu confesso, eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida ainda. Está tudo acontecendo de uma maneira tão rápida e tão dinâmica que eu estou assustado. Mas se porventura eu me propusesse a sentar na mesa, na cadeira legislativa, eu não tenho que ser amigo do prefeito. Eu vou ser a pessoa para fiscalizar o prefeito, é diferente. Então não interessa se vai ser o Luciano ou se vai ser o Nelson que vai estar lá sentado. Eu não vou ser o Thiago, eu vou ser o Thiago Câmara, se porventura, né, eu galgar isso, que eu confesso, eu estou muito perdido. Na última semana aconteceu coisas aí que me deixou completamente atordoado. Eu não sei qual o caminho que eu vou tomar. Né? Então, a minha colocação com relação a estar tomando paulada de ambos os lados é isso, é dos fanáticos, que a hora que eu falo que eu sou imparcial, não, que você está traindo o Luciano, que não sei o que lá, aí o Nelson já está me dando porrada, a turma do Nelson. Agora, a turma do Luciano também, isso para mim é uma decepção. Eu nunca menti para ninguém, eu sempre fui claro com as minhas convicções, sempre fui transparente, inclusive com o Luciano mesmo. Sempre falei para ele, sou contra fundo eleitoral, sou contra isso, sou contra aquilo. Se você, porventura, amanhã eu me posicionei, se fosse ele ou o Nelson, eu não fico em cima do muro político. A pessoa que se propõe a participar da vida pública, ela tem que ter uma posição muito bem definida. Eu não ia ficar igual o PMDBista em cima do muro. E eu deixei isso claro. Entre ele e o prefeito atual, eu votaria nele sim, eu votaria no Cotó e não votaria nesse prefeito. Eu sempre deixei isso claro. Aí a hora que eu falo que eu estou contrariado porque ele não aparece em rede social, porque ele não responde às pessoas, porque todas as vezes que ele é indagado, ou ele está em Belo Horizonte ou em Brasília, ou buscando recursos, sabe, lá na casa do capeta, e não está atendendo os anseios da população, não está respondendo, ou se está respondendo de maneira pontual, responda de forma coletiva. Todos os pré-candidatos já estão se posicionando. Não está aqui ninguém para pedir voto para depois ser impugnado. Eu não pedi voto nem para minha mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Então, no meu ponto de vista, me desculpa, Ana, me desculpa, Luiz, eu estou me alongando, eu acabo me empolgando, mas eu preciso deixar isso claro aqui para a população. Porque eu já estou aqui, ó, de bolsonarista e de petista. Da mesma maneira que você está falando, eu também sou pró-Bolsonaro. Acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas poderia fazer muito melhor. Muito melhor. Mas é ilusão achar que ele não vai... Está aproximando do fundão, do centrão, está tentando passar a mãozinha na cabeça dos filhos deles. Tem uma série de erros do Bolsonaro que eu sou contra. Mas eu vou querer Haddad, Fernando Haddad? Para. Então é a mesma coisa. Eu sou contra essa administração, vou continuar sendo contra. Posso cumprimentar o prefeito, posso tomar uma cerveja com ele. Se ele quiser vir aqui em casa tomar um café comigo, ele vai ser bem recebido. O que não diz respeito, que ele está me comprando, ninguém me compra. Ninguém me compra. Eu tenho brilho. Se eu conversei com o Nelson, fiz questão de colocar ele num grupo de WhatsApp. Só um minuto, Luiz, eu vou finalizar. Você mesmo me passou, eu não tinha tomado conhecimento, e inclusive eu vou fazer essa pergunta para a Ana, que num pequeno grupo de WhatsApp, de 12 amigos, né, saiu um print de conversinha, de meme que eles fizeram do prefeito, não fui eu que fiz. E o prefeito pegou e foi lá e fez um boletim de ocorrência em minha face e em face de 2 amigos. E anexou no processo que ele está demandando contra mim. O que é que eu fiz? Falei, opa, peraí, o prefeito está colocando espião no nosso grupo, né? 12 pessoas, vamos adicionar o prefeito no grupo. Peguei, coloquei ele no grupo, ele interagiu, nós brincamos. Aquela coisa de WhatsApp que todo homem conhece, né? Não tinha mulheres ali, mas ninguém foi ofensivo com o prefeito, nem ele foi conosco. Desculpe, exaltei. Fui longe, perdão. Vai lá, Luiz, pode fazer a sua... A gente encontra pessoas boas também do lado da esquerda, da direita, do centro, com boas intenções. Né? Então a gente tem que ponderar e analisar o que está sendo feito na gestão, né? Os pontos positivos e os pontos negativos da administração. Né? Então, assim, o que eu tenho acompanhado as suas indagações, né? Porque eu não vi até agora você acusar, você está questionando. Não, estou perguntando. Então, eu acho que é esse o caminho, é questionar e esperar uma resposta de quem está no poder e responder. Né? Não é na justiça, entrando na justiça, tomando tempo de juiz do tribunal. Mas eu acho que cabe
a gente também separar as pessoas boas, intencionadas, né? Assim, eu não conheço o gestor aí, eu nem da questão passada, então eu não posso opinar com relação a isso. Mas eu conheço uma pessoa que está na atual, que ela é muito séria, e eu tenho uma grande admiração por ela. Eu endosso isso que você está falando. O Evandro, sim? É o Evandro. Então, assim, sempre ele passa essa imagem boa, e até é uma pessoa muito educada, né? Então, Ô, Luiz, sua internet tá péssima. Eu vou te interromper um minutinho. Me desculpa, eu não tô rindo da sua colocação. Nossa, tá horrível. Tá horrível. Travou. Vamos ficar sem ele, Ana? Tá. Peraí, parece que você voltou, Luiz. Mas teve até bom sua internet ter travado. Antes de passar a palavra para Ana, eu prometo que eu vou calar a boca. Eu só preciso... Parece piada, olha para isso. Desculpa, tá, Lídia? Me perdoa, de verdade. Eu li aqui, Luciano, quanto tempo? Olha isso. Ele queria escrever Luiz Fernando. Ela queria escrever Luiz Fernando quanto tempo? Aí sumiu o Luiz Fernando. Ana, Lídia, me desculpa, eu me exaltei, tá? Mas, por favor, de maneira nenhuma eu tô querendo ser rude com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Eu só, assim, tem pessoas que estão me fazendo esses questionamentos, né? E eu aproveitei. Luiz, eu estava explicando aqui, a Lídia, né? Falou com o Luiz Fernando há quanto tempo. Talvez ela esteja lá com o André, marido dela. Só que o corretor do Facebook escreveu Luciano. E eu falei, gente, será que é alguma coisa, Luciana? Entendeu? Então eu estou só aproveitando essa deixa para explicar que não é o fato de Lídia. Eu só não entendi. São outras pessoas. Sua internet está uma porcaria, Luiz. Ana, faz mais alguma consideração aqui? A Lídia, desculpa, Lídia. Inexplicável roubo da cooperativa foi o que gafe. Foi uma tragédia. A tragédia foi o que eu fiz agora, Lídia. Parabéns, Ana Carolina, belo exemplo. Boa noite, Luiz Fernando. Quanto tempo? Era isso que a Lídia e o André provavelmente queriam ter escrito, né? Olha lá, escrevi o nome do Luiz Fernando errado. Queria cumprimentar ele. Meu corretor corrigiu erroneamente. Perdão. Mas teve bom que dessa maneira eu consegui me explicar para as pessoas, né, que estão me apontando o dedo. Tadeu, boa noite. Tadeu, José Ribeiro, boa noite. Zé, ali da Una. Alessandro Delino, concordo plenamente, transparência sempre. Alessandro, te ligo amanhã que eu preciso conversar com você a respeito de um assunto que você já sabe qual é. Tá? Eu já deveria ter feito essa semana, não fiz por falta de tempo, perdão. Ana, faz mais alguma consideração? 1h e 17 minutos. Essa internet do Luiz Fernando tá uma bela de uma porcaria, né? Vamos tentar finalizar com menos de 1h30 dessa vez. Me desculpa mais uma vez, Ana, perdão, o Luiz Fernando me conhece há mais tempo, eu acabo me exaltando e falando muito. Vou te passar a palavra e a gente tenta fechar. Vamos lá, por favor. Tiago, você não tem que me pedir desculpa, até porque eu adoro pessoas assim e que realmente se posicionem de forma firme e efetiva. E eu acho que é disso que a gente está precisando mesmo. A gente até estava conversando em off outro dia, quando a gente estava conversando o que a gente ia falar, e a gente até surgiu esse assunto de que eu quero ver gente mesmo verdadeiro, esse negócio de ficar com muita demagogia, muita formalidade, muito bonitinho, e falando muito, muito bonito, isso não leva a gente para lugar nenhum, a gente já sabe, a gente teve muito exemplo, desde que a gente começou a escolher os nossos políticos, a gente já teve muito exemplo disso, então o ideal é que a gente tenha gente assim, de verdade, que se exalte, que fique nervoso e fale o que está pensando, contanto que seja dessa forma, realmente, transparente e que seja para a verdade, e eu acho que você está no caminho muito certo. Você falou que você está perdido, mas eu acho que você não está nada perdido. Eu acho que você está muito no caminho certo, está muito bem assessorado pelo seu advogado aí, Luiz Fernando. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso.
E eu fiquei muito feliz de participar, de escutar e compartilhar com você as minhas histórias e por você ter compartilhado comigo as suas. E eu agradeço muito. Ana, a gratidão é toda minha. Obrigado, de verdade. Luiz, vamos ver se a sua internet permite. Se permitir, faça suas considerações. Eu falei, eu procurei como um louco aqui, porque a minha vontade era realmente de ler. E isso que eu pretendia ler, e eu vou apresentar aqui pelo smartphone, é de coração, né? Eu já escrevi umas bobagens, né? Inclusive, você é um dos poucos que tomou conhecimento disso. Eu não costumo dividir isso com quase ninguém. Aliás, com ninguém. Queria ter o dom, né? Algum talento, né? Eu me arrisco, às vezes, a escrever alguma coisa, mas sem muitas pretensões. E tem um poema que eu gostaria de estar recitando, ler, na verdade, porque eu não tenho ele na minha mente. E eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sou muito desorganizado, mas eu tento manter minha mesa organizada quando eu vou fazer as transmissões da live. Eu perdi. Mas eu tenho certeza que o Boldrin consegue externar esse poema de maneira muito melhor do que eu faria. Então, faça suas ponderações. Eu quero finalizar com esse poema em sua homenagem, que é meu irmão de coração. Eu não vou ficar aqui rasgando tecido, senão daqui a pouco eu encho o zóio d'água. A você, Ana, a todos os meus amigos que passaram por cada uma das lives que eu comecei sem a menor pretensão, né? E que tomou essa proporção que tomou hoje, né? Deixa eu tentar lembrar. Se eu esquecer de algum, por favor, eu peço perdão de coração. Iago, Niller, Fábio sempre comigo, né? Fábio, Iago, Niller, Rafael e eu, primeira live. Obrigado a cada um dos senhores. Depois, Luciana, Amônia, Fábio de novo, muito obrigado. Depois, o meu amigo Pio, que está lá nos Estados Unidos, né? O Cleiton, que está em Londres, que nós tivemos que fazer todo um malabarismo para poder articular fuso horário, né? Muito obrigado a vocês. Falou que eu estou esquecendo de alguém, meu Deus? Me puxa a memória. Foi a live Interação 1, a 2 foi com... Me perdoe, se eu tiver esquecido o nome, de coração. Muito obrigado a cada um dos senhores. Obrigado mesmo. Obrigado a cada pessoa que está aqui participando comigo. Eu vou voltar, não sei se é semana que vem, mas eu não dou conta. Eu falo, nem que seja de maneira espontânea, eu venho dar um oi aqui através de alguma live. Mas eu preciso mudar, sim, o formato. Já deu de se indignar, eu sei que é difícil, né? Mas não basta se indignar, a gente tem que ter alguma ação. Interagimos, o próximo passo é tentar integrar, né? É tentar unir força em prol de um bem maior. Luiz, por favor. Ei, internet, meu Deus. Posso? Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Tiago, bom, em primeiro lugar aqui eu vou agradecer essa oportunidade foi um pouco intimada a vir cá, a estar aqui, né? Participando. Eu estava... Não é o meu perfil isso. Dizer que é uma honra para mim estar participando, e principalmente a Ana Carolina aqui também. Não sei se você sabe, Tiago, se eu já comentei, mas a minha filha chama Ana Carolina. Eu sei. Em homenagem a essa pessoa que está aqui. É mulher admirável. Eu sei disso. E que eu tenho um muito grande, e um carinho muito grande. Sua mãe, dona Dorothy. E vendo com esses objetivos, o que eu posso falar junto. Que Deus abençoe vocês, que ilumine o caminho e que sigam sempre e que honrem a educação que foi passada. Eu conheço a sua mãe, Tiago, e a da Ana Carolina também, então eu
sei que são, e são pessoas honestas, com dignidade, e que merecem todo o respeito. Então, assim, sigam sempre por esse caminho. O que vocês aprenderam? Fizer de bom para Guapé, para Poços de Caldas, e quem sabe para Minas Gerais, vai ser assim, rezando por vocês. Obrigado, tá? meu irmão. Continue com essa boa intenção e procurem sempre ganhar a admiração das pessoas pelo que vocês fazem. Não basta ser honesto, tem que ter honestidade também. Então, não se deixem corromper, porque é muito fácil. Então, é uma luta diária e vou junto com vocês também. Sou uma formiguinha, mas que Deus abençoe. Uma formiga carrega 100 vezes o peso dela, viu, meu irmão? Uhum. Olha, obrigado. Zé Ribeiro, Alessandro, Naila chegou, boa noite, Naila. Alessandra, Thiago é autêntico, aí está o carisma dele. Olha, eu fico muito honrado em ter esse retorno do seu Alessandro, de coração. Enquanto você estava falando, eu puxei na memória, me desculpa, PC, Paulo César, né, que participou de uma das lives aqui comigo, muito obrigado de coração. Alessandra, é como se você tivesse participado, está aqui no coração, vai participar. Eu só vou mudar um pouco a temática, mas nós não vamos deixar de falar a respeito do que você tinha me passado, né? Inclusive, a Alessandra tem um livro um livro que ela escreveu, ela vai estar disponibilizando ele em breve para a gente, né? Falando a respeito desses aspectos da inundação, da perca de propriedades, e etc. Né? Eu até tinha escrito algumas coisas que eu queria fazer, mas eu vou deixar para fazer com ela em respeito a ela, né? Eu queria ter colocado essas ponderações para que ela discorresse em cima dela, né? Então não foi possível, mas em breve nós vamos estar interagindo, viu, Alessandra? Muito obrigado mais uma vez. A Aniette está aqui sempre comigo. A Aniette sendo processada também. Oi, Luiz. Luiz. Eu queria também... Oi, tá me ouvindo? Tá péssimo. Muito mal. Tá me ouvindo? Sim, vai, tenta. Vou tentar. Tá. Pena que a gente não teve a presença da Alessandra aqui hoje. E acompanhado também nessas lives, né? Assim, eu não tenho aproximação com o Fábio, mas admiro pelo que ele fala, que ele tem falado aqui com você, a participação dele. É uma excelente pessoa. E assim, tem contribuído muito, de uma forma muito boa, né, a participação e as ideias que têm sido colocadas. Sim. Então, assim, o Guapé precisa de pessoas assim, sabe? Então, gostaria de só deixar esse registrado também, que é uma pena. Temos duas pessoas aqui hoje que iriam engrandecer muito. Sim, sem dúvida. A nossa... Obrigado, e eu endosso cada palavra que você direcionou ao Fábio, tá? Meu grande amigo também, tem meu respeito total. Uma mente brilhante. Outra pessoa, o meu amigo Caio pediu para me fazer um merchan. Aqui, ó, canequinha do JC Variedades. Muito obrigado, Caio. Você não devia ter comprado, não, viu? A próxima vai ser de graça. Eu sei, minha esposa que me deu, mas... Mas já ganhou uma raposa? Não, na verdade são lobos, né? Eu sou cruzeirense, mas não sou fanático com futebol. Não teria colocado raposa aqui por conta de futebol. É o que eu comentei com o pessoal, a história, a organização da matilha me chama a atenção, eu fico encantado, né? Então eu venho utilizando como referência, né, a matilha. Um protegeu o outro. Todos por todos. Eu vou finalizar com o poema do Boldrin, são 2 minutos e meio, perto de 3 minutos,
em agradecimento a cada um de vocês. Mais uma vez, Ana, muito obrigado. Luiz, meu irmão, muito obrigado. Alessandra, que está aqui conosco, de coração, muito obrigado, tá? É como se, infelizmente, eu não fui tão inteligente para poder escrever algo assim. Mas eu vou usar, se o Zuckerberg não silenciar, né? Porque a Ana Carolina, ele silenciou, mas eu vou tentar. Deus, por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus. Eu ouvirei. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, Foi meu amigo. Acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo no seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Mas não brigue com Deus. Vou alongar não, senão eu vou ficar emocionado. Obrigado, Ana. Meu irmão, te amo, viu? Vinícius de Moraes. Se quiser aí eu ter escrito. Fica todo mundo com Deus. Beijão.